Olá, o meu nome é Dalva, eu sou estudante de História da Faculdade Uninter e eu venho, através deste vídeo, disponibilizar um curso de extensão, onde o tema é Primeira e Segunda Guerra Mundial, e esse curso faz parte do estágio supervisionado de Ensino Fundamental 2. Então, eu escolhi essa proposta, que é conteúdo do 9º ano do Ensino Fundamental, e também é um curso que é destinado à comunidade em geral, por ser um tema que as pessoas gostam de informações, porque é muito cobrado em vestibulares, Enem e em concursos. E então eu vou começar falando sobre as causas que levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Dentre uma das principais causas está o imperialismo. Então, a partir de 1870, final do século XIX, países capitalistas como Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Japão disputam por colônias ou áreas de influência na Ásia, África e América Latina. Eles buscavam oportunidades de investimentos para seus capitais, matérias-primas, consumidores de seus produtos industrializados, ouro e diamante, terras e mão de obra. O imperialismo na África era feito por meio de ataques e da pressão diplomática, então por meio de violência e pressão diplomática. Em 1880, para se ter uma ideia, 1/10 do território africano estava ocupado por europeus. Em 1900, os europeus já tinham se apoderado de 9/10 da África. No Sudão, os britânicos usaram a violência. No Egito, estabeleceram um protetorado, aproveitando-se do endividamento do governo egípcio por ocasião da construção do Canal de Suez. O Sudão, no Egito, na construção desse canal, eles tinham feito empréstimo com a França, e os britânicos usaram desse endividamento para se apossar desse país. Além do Egito e Sudão, a Inglaterra se apossou ainda de Uganda e dos atuais países Quênia e Zimbábue. Os franceses começaram a conquistar terras da atual Argélia por volta de 1830. Os missionários e educadores deslocaram-se para transmitir a cultura ocidental que eles julgavam superior. Por volta de 1830, então, os franceses começaram a conquistar as terras da atual Argélia, assumiram o governo e obrigaram a população local a trabalhar para eles nas culturas de oliveiras, vinhas, frutas e legumes, destinados à exportação. A opressão francesa na Argélia se fez também através de leis que o Congresso argelino era praticamente obrigado a aprovar. O Congresso, em 1908, por exemplo,
ele, considerando que a instrução dos indígenas, que eram que chamavam os nativos da Argélia, faz a Argélia correr um verdadeiro perigo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista do agrupamento francês. Então, ela emite o voto de que a instrução primária dos indígenas seja suprimida. Os belgas na bacia do Rio Congo. O rei Leopoldo II, em 1884, transformou o Congo em sua propriedade particular, a qual denominou Estado Livre do Congo, por ironia. A dominação foi um dos episódios mais cruéis da história e envolveu a morte de cerca de 10 milhões de africanos. Em 1903, o missionário Batista Scrivener divulgou os horrores que ele havia presenciado no Congo. Então, diante disso e sob pressão pública internacional, o rei Leopoldo II da Bélgica perdeu seu direito ao Congo, que passou a ser administrado pelo governo belga. Os portugueses, alemães e espanhóis. Portugal manteve a maior parte dos territórios conquistados no século XV e XVI, como os territórios onde hoje são a Guiné, Angola e Moçambique, São Tomé e Príncipe e as ilhas do Cabo Verde. A Alemanha conquistou a África do Sudoeste alemão e a África Oriental alemã. A Espanha conservou parte do Marrocos. A Conferência de Berlim. A corrida imperialista gerou tensões entre as potências. Para evitar a guerra, em 28 de fevereiro de 1885, reuniram-se em Berlim, na Alemanha, os principais países, as potências europeias. Combinaram a livre navegação e comércio nas bacias dos rios Congo e Níger, duas importantes vias de penetração do continente. Combinaram também que uma nação europeia só teria direito a um território africano se comunicasse sua ocupação às demais nações. Ficou combinado também que a concessão de direitos especiais de proteção aos missionários e exploradores europeus, de reconhecer o Estado Livre do Congo como propriedade particular de Leopoldo II da Bélgica. Portanto, a partilha da África não ocorreu na Conferência de Berlim, como se tem dito. A África foi partilhada nos anos que se seguiram à conferência. Entre 1885 e 1907, por exemplo, a Grã-Bretanha e a França concluíram entre si 249 acordos sobre a África Ocidental e Central. Os tratados bilaterais que se seguiram à Conferência de Berlim desenharam um novo mapa na África, concluído por volta de 1910. A partilha da Ásia. Os britânicos na Índia. Os britânicos aportaram no litoral da Índia pela primeira vez no século XVII. Por volta de 1750, os ingleses se apossaram da Índia e aumentaram os impostos sobre os tecidos indianos, elevando com isso seus preços. Ao mesmo tempo, passaram a vender tecidos ingleses para os indianos. Como consequência, a maioria das tecelagens indianas faliu. E a Índia, antes grande exportadora de tecidos, passou a comprá-los da Inglaterra.
A Índia passou a produzir grandes quantidades de algodão para as fábricas inglesas de tecidos, deixando de produzir os alimentos necessários à sua grande população. Os abusos das autoridades inglesas na Índia, o empobrecimento do povo e as sucessivas crises de fome no país provocaram uma rebelião contra a dominação inglesa. Os ingleses, no entanto, fizeram uso de metralhadoras, canhões e esmagaram a revolta. A Inglaterra aproveitou-se disso para assumir diretamente o governo da Índia através de um vice-rei. Os lucros obtidos na Índia permitiam aos ingleses a construção de um amplo sistema ferroviário e de comunicações no país e o envio de milhões de libras para a Inglaterra, que usou parte do dinheiro para conquistar também a Birmânia, a Nova Zelândia, a Austrália e parte da China, ampliando assim o seu império. Desde o início do século XIX, as nações ocidentais tentavam, sem sucesso, abrir os portos do Japão ao comércio internacional, até que em 1853 o Japão foi obrigado a abrir 2 de seus portos para os Estados Unidos. Os canhões apontados para a Baía de Tóquio conseguiu a abertura de 2 portos japoneses. Logo depois, a Grã-Bretanha, a Rússia e a Holanda pressionaram e também conseguiram a abertura dos portos japoneses para os seus navios. Nesse processo de abertura, o Japão modernizou-se e o capital concentrou-se nas mãos de uns poucos grupos econômicos. Fortalecidos esses grupos, os japoneses também passaram a adotar uma política imperialista. Em 1884, o Japão entrou em guerra com a China e, ao vencê-la, obrigou os chineses a pagarem uma enorme indenização e a entregar a eles a ilha de Formosa, conhecida como Taiwan.